Bom, em vídeos anteriores aí, eu acabei dizendo que, assim como na série Lúcifer, que essa figura do anjo caído, do diabo, vai se tornando boa e é redimida, assim como o filho pródigo volta para casa e se torna uma espécie de Messias do seu tempo. Isso acaba tendo uma implicação na visão do Messias do catolicismo, Jesus Cristo, né? Então, se eu falo nesse tempo de que vem o Messias, a segunda vinda, o Messias dos judeus, o Messias, a segunda vinda de Cristo, é vista em algumas tradições como a redenção do diabo, vamos dizer assim, a vitória de Deus sobre o príncipe desse mundo. Isso implica que no Antigo Testamento você tinha uma estrutura similar e que, de certa forma, aconteceu algo semelhante, por assim dizer. Eu enxergo isso da seguinte forma. Deus, nessas culturas, nada mais é do que uma figura humana, provavelmente que se encarnou e viveu em seu tempo, que é cultuada dentro da consciência da pessoa como um modelo a ser seguido. Quando você tem uma sociedade politeísta, cada um escolhe um Deus, coloca dentro do seu compasso moral e tenta se portar no mundo de acordo com aquele modelo que ele escolheu. No monoteísmo você tem só um Deus. Então todos os indivíduos da sociedade têm a mesma figura dentro do seu compasso moral e isso forma uma coesão dentro da sociedade. Então, quando você tem uma figura dessa, você acaba, quando você elege certo perfil como perfil modelo, o perfil que é oposto acaba sendo, de certa forma, demonizado. Então, no Antigo Testamento você tinha um Deus leão, o Senhor dos Exércitos, o forte que comandava, que subjugava as nações, etc. E essa figura, que é muito parecida com o arquétipo de São Miguel Arcanjo, São Jorge, Ogum, etc. A figura oposta, a figura do cordeiro, do manso, do que aceita, do que é pacífico, acaba se tornando o diabo. Acaba se tornando, dentro daquela sociedade, um perfil psicológico, por assim dizer, um perfil moral indesejado, rejeitado. Então, o que eu estou querendo dizer é que o Messias, Jesus, nada mais é do que o anjo caído, nada mais é não, né? Enfim, é importante isso, do que o anjo caído do seu tempo. Então, se você tem no Antigo Testamento um Deus leão, você tem um demiurgo, um príncipe desse mundo que é um cordeiro, por assim dizer. Naquele tempo, então, esse cordeiro se redimiu, de certa forma, conseguiu voltar para o lado do pai, né? O filho também como sendo figura oposta do pai, e se tornou Deus numa outra sociedade que agora tem como Deus um cordeiro, e nessa sociedade o leão acaba sendo
o príncipe desse mundo. Aí, se você lê na Bíblia Ezequiel 28, que é uma forma que mistura metáfora, simbolismo, para se referir aos reis desse mundo, lá que vem a ideia de lá que vem a ideia do anjo caído, do príncipe desse mundo, que o profeta fala que o destino dele vai ser morrer como homem, ser traspassado, morrer uma morte dos estrangeiros, que não são circuncidados, se encaixa perfeitamente no destino que Jesus Cristo teve. Então, quer dizer, naquele momento que Ezequiel falou ao rei, o Deus de Israel era aquele Deus leão, e esse que dominava o mundo era o cordeiro, né, por assim dizer. E parece se encaixar perfeitamente. Enfim, aí aconteceu a vinda, e dessa vinda a polaridade mudou. Eu não gosto de chamar Jesus Cristo de Filho de Deus, porque isso implica de que ele é menor do que o Pai, de certa forma. Ele é um com o Pai, né? Então, talvez seja melhor chamar ele de Deus Filho. É um filho de todos, igual Deus Pai era pai de todos, Deus Filho é filho de todos. Isso é uma figura metafórica que naquele momento da história é como uma pessoa inocente ter dado a sua vida, e todo mundo que todo mundo sentiu como se um filho seu tivesse morrido por causa dos pecados da sociedade, por assim dizer, por causa das falhas da sociedade. Então, se você estivesse vivendo naquele tempo, aquele evento seria como um filho seu morrendo, crucificado, por causa dos teus pecados. Isso marca profundamente o inconsciente daquele tempo. E então ele se torna Deus Filho. E a figura do Pai, coincidentemente, a estrutura da Igreja Católica tem os papas e os padres, não tem mais pastor. É como se nessa estrutura o único pastor fosse Deus, e os pais são os que espalham essa sociedade no mundo, né, no mundo material. Enfim, eu acho que deu para entender, e talvez em vídeos posteriores eu aprofunde um pouco essa ideia, porque eu não sei se isso é verdadeiro ou é falso, ou é assim que deveria ser interpretado ou não, mas dessa forma, o que parece irracional fica mais racional. Quando você diminui, de certa forma, o seu horizonte dos mistérios divinos, quando você não tenta entender a criação de tudo e só tenta entender aquele fato que aconteceu na história, que parece inexplicável, de certa forma, como sendo uma manifestação desse Deus no mundo, então você enxerga como se fosse o próximo degrau da escada, ao invés de tentar enxergar a escada inteira. Isso fica mais simples e é o suficiente para a gente compreender e ter mais leveza
nessa questão de religiosidade. Eu vou parar por aqui para não ficar grande. Qualquer dia eu volto ao assunto. Valeu.